Olá a todas, bem-vindas. Hoje a gente está aqui para ler o capítulo 5 e 6 do livro Born to Walk, tá bom? A gente vai falar em especial da linha espiral e da linha profunda anterior. Então, a gente vai começar a falar da linha espiral. Vamos lá. Bom, a linha espiral, pessoal, ela é a mais envolvida na marcha, tá? Ela cria uma aceleração e uma desaceleração através das forças rotacionais, tá? Por que ela cria uma aceleração e uma desaceleração? Lembra que a gente viu que no corpo existe uma rotação da pelve para um lado e da cintura escapular para o outro? Então, essas rotações acontecem através das linhas espirais, né? Então, ela vai acelerar, mas ao mesmo tempo ela faz uma counter rotation para desacelerar, tá bom? Ela é uma linha que vai da superfície até mais a profundidade do corpo, porque tem algumas linhas que ficam mais caminhando na superfície do corpo, como a superficial backline e a superficial frontline. Mas tem outras que elas vão adentrando para as camadas mais profundas. E a linha espiral é uma delas, tá bom? Então, por exemplo, ela vai de um músculo mais superficial, que é o esplênio da cabeça, e vai até os eretores profundos, né, que são músculos mais profundos, eretores da coluna, tá bom? Ou os músculos mais profundos da cervical também. Ela raramente você consegue tensionar a linha espiral de uma vez só, tá bom? Que tipo de tensionamento, então, nós temos na espiral? Número 1, os músculos estão se contraindo de forma ativa, tá? Mas vão também se ajustando à dureza que o sistema impõe. Então, os músculos, eles vão fazendo um processo de contração, que é um processo dinâmico ao longo da sua linha espiral, tentando se adequar ao dinamismo dessa linha que é em rotação. Na experiência da tensão ideal, é aquela que permite o sequenciamento correto do movimento para utilizar o momento de partes distantes para criar efeitos desejados. Então, o tensionamento ideal é um tensionamento que permite você usar o momento da extremidade em toda a sua linha, tá? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um movimento de rotação para o lado direito, se a gente tiver um movimento de rotação otimizando a linha, principalmente nos braços, eu consigo fazer um momento na linha toda. É como se eu pegasse um arame que é assim e desse um impulso no comecinho e todo o resto vibrasse. Como é que eu consigo fazer isso no corpo? Através do uso das extremidades, pernas e mãos, para otimizar a linha espiral. Ou seja, trabalhar as extremidades na linha espiral é uma forma de você usar o momentum da linha. Então, esses músculos, quando tensionados, eles vão puxar mais através de uma contração concêntrica e depois elas soltam na contração excêntrica. O que eu quero falar com isso? Então, imagina que aqui tem a minha espiral, peraí. Bom, vamos supor que essa aqui é a linha espiral, está torcida. Quando ela está torcida assim, ó, eu tenho uma contração concêntrica. Na hora que eu solto, excêntrica, tá? Então, isso vai criando um momento concêntrico, excêntrico, excêntrico. E isso vai gerando o recoil, tá bom? Ou seja, o recoil é formado, então, aí na espiral, pela combinação de concêntrico e excêntrico.
né? Que a gente chama isso de sinergia, a gente não chama isso de antagonismo, tá bom? A linha espiral, ela também usa músculos de outras linhas, tá? Vamos colocar, isso a gente vai abordar mais no capítulo 7. Vamos colocar pontos importantes da espiral, da linha espiral. Pontos importantes da linha espiral. Trocânter maior do fêmur. Ele é considerado pelo Tom Myers como um switch. Switch, em inglês, é quando você vai mudar alguma coisa, você vai você vai fazer uma mudança. Então, no trocânter maior, ao longo da marcha, a gente vai discorrer depois desse assunto, acontece uma ativação principalmente do tensor da face lata. Então, coloca aí, trocânter maior, e coloca entre parênteses, tensor da face lata, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou no heel stride, a gente já falou o que é o heel stride, calcanhar na frente, né, para começar a fazer o passo. Quando eu estou no heel stride, vamos supor que eu estou fazendo o heel stride com a perna direita à frente. Nessa perna direita à frente, nós vamos começar a ter o recrutamento do glúteo máximo. Veja, o glúteo máximo não faz parte da espiral, ele faz parte da linha lateral, certo? Então, isso mostra que a linha espiral recruta músculos de outras linhas, como eu falei há 2 minutos atrás. Então, o glúteo máximo é um músculo que é muito recrutado pela linha espiral. Por quê? Porque existe esse switch no trocânter maior, tá? Então, o switch no trocânter maior é um ponto estratégico que você pode estimular na sua prática, principalmente quando você quer fazer a ação da linha espiral junto com a linha lateral. E quando você quer acionar glúteo máximo. Escreve isso porque isso vai impactar a sua prática. As mudanças evolucionárias, nem sempre a musculatura consegue acompanhar a parte óssea. Exemplo, o arco do pé, o alinhamento e aproximação do hálux, a angulação do fêmur, a independência da caixa torácica e da cintura pélvica. Então, quando um músculo não consegue acompanhar a evolução óssea de uma estrutura, o corpo muitas vezes lança a mão de movimentos em rotação, tá? Então, o autor, o James Earl, fala que quando o músculo, vou repetir, quando o músculo não consegue acompanhar a estrutura óssea na sua função, ele vai lançar a mão, o corpo lança a mão de uma rotação. Ele vai explicar isso mais para frente, como é que isso é feito, tá? Por quê? Porque na rotação é possível se agir em 3 planos, ok? Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar sobre os mecanismos do membro inferior. Bíceps femoral é um músculo importante. Por quê? Porque ele é bem solicitado no heel stride, tá? Na fase do swing, ou seja, aquela perna que está no ar, o tibial anterior vai trazer o pé em dorsiflexão e leve inversão antes dele colocar o calcanhar. Vou repetir. Na fase de swing, o tibial anterior traz o pé em dorsiflexão e leve inversão antes do heel stride. Esse movimento
vai puxar o fibular longo, que, por sua vez, traz a fíbula mais para baixo, alongando assim o bíceps femoral. Então, existe um alongamento ou um tensionamento do bíceps femoral logo antes do calcanhar tocar o solo, e isso é feito basicamente pelo tibial anterior, que vai estimular o fibular longo. Então, pelo tibial anterior e pelo fibular longo. Então, se eu perguntasse para você, o tensionamento do bíceps femoral acontece às custas de quem? Fibular longo e tibial anterior. Resumindo, é isso. Ok? Então, faz aí na sua imagem mental o bíceps femoral, né? Quando é que ele vai estar bem tensionado? Aqui no heel stride, o bíceps femoral está sendo bem tensionado, certo? Quando o joelho começa a dobrar, essa tensão já diminui, ok? Bom, agora coloca aí. No heel stride, já visualiza esse movimento. O fibular longo começa a puxar o pé para uma flexão plantar e uma eversão. Favorecendo, então, o que a gente já viu nos capítulos anteriores? Uma distribuição maior de carga por todos os ossos do pé. Tá? Escreve isso que é importante agora. O uso do glúteo máximo e do bíceps femoral no heel stride nos dá um uso em 2 níveis separados miofaciais. Põe aí. Isquiotibial ele é mais profundo e ele vai trazer força para o sacro. Então, olha a conexão daí do isquiotibial e o sacro. Marca aí, isquiotibial e sacro. E num nível mais superficial, nós temos o glúteo máximo, que vai trazer uma conexão com o membro superior oposto, pelo sling, né? O glúteo de um lado e o ombro do outro lado, pelo sling, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero falar aqui? Existem, como a gente falou que a linha espiral ela vai da camada mais superficial para mais profunda, tendo isso em mente, se eu olhar para as camadas mais profundas, eu posso falar que o isquiotibial ele vai ter uma atuação direta com o sacro e que o meu glúteo máximo, que apesar de ser da linha lateral, mas ele ajuda a linha espiral, vai ter uma comunicação com o meu ombro oposto, numa camada mais superficial. Ok? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Se você tem o glúteo máximo, ele vai fazer o quê? Extensão, vai ajudar a fazer a extensão do quadril e a abdução, certo? Se você pensar no glúteo máximo na marcha, quando ele está fazendo a extensão do quadril, ele vai impedir com que o joelho se faça flexão, correto? Né? Então, se você tem uma pessoa que vai começar a saltar e ele sempre cai com o joelho muito dobrado e meio sem controle, quem que você pode pensar que é o músculo que está fraco? O glúteo máximo, porque ele não está freando direito a flexão do joelho, entendeu? Então, coloca aí, um salto onde o glúteo máximo está fraco,
é evidenciado com o joelho em flexão e um pouquinho de valgo. Bom, nós vamos falar agora sobre amplificação hidráulica, que a gente já vem falando, mas a gente vai lapidar o assunto aqui. Olha que dado importante, escreve aí. A amplificação hidráulica aumenta a potência da atuação do músculo em até 30%. Quando a amplificação hidráulica está comprometida, nós temos uma perda de eficiência de até 15%. Eu vou citar algumas atuações da amplificação hidráulica para vocês. Número 1, a fáscia tóraco-lombar e o glúteo máximo encontram-se envolvidos por uma mesma fáscia. O peitoral menor e o músculo clavículo peitoral encontram-se envolvidos numa mesma fáscia. Número 2, a contração de músculos mais profundos que a camada da fáscia a contração de músculos mais profundos que a camada da fáscia tensionará a fáscia lateral superficial da coxa, assim como os eretores irão tensionar a fáscia tóraco-lombar. Eu vou explicar, mas escreve isso primeiro. A contração de músculos mais profundos que a camada da fáscia tensionará a linha lateral superficial da coxa, assim como os eretores irão tensionar a fáscia tóraco-lombar. Então, é o seguinte, se você tem uma camada de um músculo que está mais profundo que a fáscia, é óbvio que quando esse músculo contrai, ele vai tensionar essa fáscia que está mais superficial. Exemplo, eretor da coluna, quando contrai, ele está profundo, ele vai tensionar a fáscia tóraco-lombar que está mais superficial. A musculatura da coxa, ou seja, o quadríceps, quando tensionado, ele está mais profundo, ele vai acionar a fáscia superficial a ele. Resumindo, quando você pensar num músculo, você pensa, bom, qual que é a fáscia que está recobrindo ele? E, obviamente, ele vai tensionar essa fáscia. E é aí que a gente tem o que a gente sabe que é a amplificação hidráulica. Uma coisa que eu faço para eu não esquecer o conceito da amplificação hidráulica é pensar num corpo, que aí a gente coloca um cinturão. Sabe quando você vai na musculação e tem aquelas pessoas com cinturão na lombar? Né? Colocou um cinturão na lombar para fazer exercício de peso. Para que ele colocou o cinturão na lombar? Para gerar essa pressão hidráulica, para dar mais potência para essa musculatura. Aí você nunca mais vai esquecer. Coloca aí o exemplo do cinturão da musculação, que você vai entender. Então, a fáscia, ela vem como um cinturão para abraçar essa musculatura que está mais profunda, mas para dar mais potência para essa musculatura. Tá bom? Meio complicado algumas coisas, mas aos poucos vai se encaixando.
Vamos colocar aí. O glúteo máximo é conectado com o grande dorsal do lado oposto. E essa relação é conhecida como o quê? Sling posterior. Essa relação também é conhecida para gerar mais estabilidade no tronco, por isso que é importante. Ou seja, vai estabilizar indiretamente o isquiotibial de um lado e o húmero do lado oposto. Entendeu? Então, põe aí, os slings posteriores, eles atuam também como estabilizadores do nosso tronco. A gente só pensa no sling posterior para fazer rotação, né? Mas a gente tem que lembrar que ele também faz estabilização. Deixa eu ver aqui. Propriocepção, vamos lá. A contração da musculatura, mesmo antes do movimento se iniciar, serve para melhor preparar o tecido facial para essa carga que está para acontecer. Ou seja, os receptores da propriocepção vão antever que vai acontecer um movimento, eles já vão se acionar, certo? Vão acionar a fáscia, para a fáscia já estar preparada para receber aquele tensionamento que está por vir. Então, é um fenômeno de antecipação. Então, você já fica vendo aí que a propriocepção é muito importante como um fenômeno de antecipação para o movimento. Que a gente poderia falar aí que os próprios receptores estão, então, antecipando o movimento e estão antecipando o que a gente fala de pré-tensão, que a gente sabe que a pré-tensão é tão importante para gerar um movimento com maior economia energética, ok? Por isso que fica mais importante aí para a gente, mais uma vez, entender o quão importante é trabalhar os próprios receptores. Agora vamos falar das musculaturas superiores. Na rotação do membro superior contralateral ao membro inferior, então a pelve vai girar para um lado e a cintura escapular vai girar para o outro lado. Para que isso acontece? Para frear o movimento de rotação e para a cabeça ficar virada para frente e não ficar girando de um lado para o outro. Então, para estabilizar a cabeça, tá? Coloca aí, existem camadas de rotação. Isso aí é interessante, hein? A gente que fala tanto em rotação, com a Karen Kirkness, camadas de rotação. Camada profunda é realizada pela superficial front line e a superficial back line. Então, camada profunda pela linha superficial posterior e pela linha superficial anterior, tá? Que vão atuar principalmente na pelve e no sacro. A camada média pega a linha lateral com os oblíquos. E a camada superficial pega principalmente a linha espiral. Então, o que isso me traz para a prática? Quando eu faço um movimento de rotação e eu percebo que o meu aluno não está rodando bem, não consegue rodar, isso é muito evidenciado nos movimentos de torção da yoga, eu posso trabalhar essas três camadas. A profunda, que é a superficial backline e a superficial frontline, a superficial, a linha lateral, e quer dizer, a média, a linha lateral, e a superficial, a linha espiral. Eu posso entrar nessas três camadas, eu posso investigar essas três camadas a fim de melhorar a minha rotação. Ficou claro isso, gente?
Isso é um dado importante para a prática. Ficou claro? Beleza. Em uma marcha relaxada, tranquila, as forças de rotação são dissipadas antes que cheguem à cabeça, por esse movimento de counter-rotation que eu acabei de falar. Porém, numa marcha mais vigorosa, aí elas são mais ativadas e mais engajadas para contribuir para o esforço da marcha. O que significa isso? Numa marcha mais calma e tranquila, os movimentos de rotação e contra-rotação acontecem mais com o momento e com a força elástica, com o recoil. A partir do momento que essa marcha fica mais vigorosa, vai haver o recoil, mas vai haver uma demanda muscular maior, ok? Então, o ideal seria que nós, enquanto estivéssemos caminhando numa marcha tranquila, a gente usasse muito mais do recoil, da energia elástica, e se cansasse muito menos, né? Agora, se falarmos de uma marcha mais vigorosa, como vai puxar ação muscular, além do trabalho elástico, a gente vai sentir, então, um gasto energético um pouco maior. Faz sentido, certo? Vamos pensar, só para mostrar isso aqui, porque eu sei que vocês já pensaram, mas é bom a gente lembrar. Deixa eu mostrar aqui. Espera aí. Quando eu estou numa marcha, então pensa que eu tenho esse sling aqui, né? Eu tenho esse sling anterior, mas eu também tenho esse sling posterior, certo? Esses slings, eles estão constantemente agindo de forma sinérgica para dar o recoil. Olha só. Com o meu pezinho lá atrás, esse sling aqui está tensionado, certo? E o de trás diminuiu em dimensão. Esse está bem alongado e o de trás está mais encolhido. E depois volta, e aí é esse. Então, vamos pensar nesse sling com o sling lá de trás, do mesmo lado. Vocês conseguem perceber que esse e esse atuam em conjunto como se fosse um estilingue, uma hora estica e volta, estica e volta. Fica claro isso, gente? Faz assim se fica. Tá. Então, para a gente não esquecer isso, coloca assim, para você conseguir lembrar quando você for estudar. Pé direito atrás fazendo o push-off. Coloca assim, ponto de partida. Pé direito atrás fazendo o push-off. O sling anterior, que vai do meu quadril direito ao meu ombro esquerdo, está lengthening, está com mais tensionado. O sling posterior, que vai do meu glúteo máximo direito, quer dizer, que vai do meu glúteo esquerdo para o meu ombro direito, está mais encurtado. E é essa sinergia entre esses dois que vai dando o meu recoil. Veja se ficou claro isso. Esse tensionado e esse mais encurtado. Ficou claro? Deixa eu ver se está certo mesmo, porque às vezes eu me confundo. Esse. Tá certo. Pronto. Tudo bem? Então,
o que isso significa na minha prática? Na minha prática significa o seguinte, existe uma sinergia entre esses links anteriores e posteriores para promover o recoil, né? Então, quando eu for trabalhar, por exemplo, aí eu estou com um paciente que eu percebo que, vamos ver, porque é muito comum na fisioterapia, o paciente vem com uma queixa no sling anterior, a gente fica com o olho só naquele sling anterior. Mas se a gente voltar o olhar para o sling parceiro atrás e for investigar ele, talvez a gente também ache alguma coisa que seja relevante para aquele movimento, entendeu? Ao invés de fazer uma abordagem só naquela linha, que é óbvio que está o problema, mas não é tão óbvio, vai na linha parceira e veja como é que está a linha parceira. Às vezes tem uma restrição na linha lá de trás, que não permite que você tensione essa, entendeu? Então, a gente tem que sempre ter esse olhar para poder ter uma investigação um pouco mais ampla, correto? Vamos seguir. Pelvis. Então, coloca aí. Vamos fazer um heel stride com o pé direito. Heel stride com o pé direito. Então, nesse momento, o meu ilho direito está mais posteriorizado. Tem uma báscula posterior, escreve aí, ilho direito, báscula posterior. O ilho vai mover mais rápido que o sacro, então o sacro vai estar em uma nutação. Repetindo, heel stride com o pé direito, ilho direito com um tilt posterior, o sacro em nutação. E aí a gente vai estar preparando, então, do heel stride para colocar o peso em todo o pé, certo? E isso vai criar uma báscula do ilho do outro lado e do sacro esquerdo. Agora vamos avaliar o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo, a M parte esquerda, vai estar com o sacro em counter nutation, contra nutação. O que tem aí? O que eu quero mostrar para vocês? Nesse momento aqui, de perna direita, esse ilho está mais posteriorizado e o sacro está em nutação. Então, ele está mais assim, ó, tá? Nutação. Esse outra perna de trás, o sacro está mais em counter nutation, ok? Então, a gente tem aí claramente, olhando na pelve, que a pelve, aqui é a minha pelve, ela mexe assim, ó, uma vai para frente, uma para trás, é como se a gente estivesse torcendo a nossa pelve. Então, esse movimento que a gente tem na nossa pelve, na marcha, né, como se a gente estivesse torcendo, como é que será que a gente pode reproduzir isso em exercício? Porque a gente sempre pensa na pelve como um todo, fazendo antiversão e retroversão. Mas como é que será que eu posso fazer isso? Que exercício será que eu posso fazer isso? Alguém tem uma ideia? Balanços. Muito bom, Úrsula. Posso ficar em cima de um bloquinho de yoga ou de uma Sim, sim. um livro alto e pendular a perna para frente e para trás com peso mesmo e deixar o corpo solto, né? É uma boa opção. Eu faço isso com algumas alunas minhas que têm restrição de movimentos quadril, sentem dores no quadril e elas sentem muito alívio. Muito bom. Ótimo. Aí, eu faço para frente e para trás e depois eu circulo, peço para elas circularem pensando pelo trocânter, abrindo espaço na articulação da coxa femoral. Deixar o pé solto, né? Que no início elas ficam tentando conduzir com a pontinha do pé, né? Mas eu peço para elas pendularem mesmo. Dou a imagem do relógio cuco, do pêndulo do relógio. E aí elas conseguem, elas fazem de dever de casa. Muito bom, muito bom. Quem mais tem algum outro exemplo de um movimento nesse sentido? Vamos pensar.
Uma vez eu fiz um curso e era sobre assoalho pélvico, na verdade, e a gente colocou uma toalha dobrada embaixo de um isquio e fazia esse movimento de um lado só, então sentada, né, numa cadeira, abaixa o quadril e levanta de um lado. Também deu uma sensação de abertura, assim, de leveza muito, muito bacana. Ótimo, muito bom. Muito bom, meninas, adorei os exemplos. Vamos seguir. A gente sempre fala que o sacro é como se fosse uma rede suspensa nos seus ligamentos, né? O ligamento do sacro que liga o sacro ao ilho, né? Sacro ilíaco. Então, esses ligamentos do sacro, né? Fazendo com que o sacro estivesse numa rede, certo? A articulação sacro-ilíaca tem como objetivo reduzir as forças oriundas do membro inferior que vão chegar à coluna. Então, a articulação sacro-ilíaca é um shock absorber, ou seja, a articulação sacro-ilíaca, ela absorve choques de tudo que chega de membro inferior e vai ser levado lá para o tronco e para o membro superior. O movimento do sacro de nutação e de contranutação são movimentos bem pequenos, certo? E eles são movimentos que devem ser contidos, né? Eles são contidos por quem? Pela linha espiral e pela superficial backline, porque ambas vão passar pelo ligamento sacro-tuberoso via bíceps femoral. Repetindo, movimentos de nutação e de contranutação do sacro são movimentos pequenos, devem ser contidos e são contidos pelas linhas espirais e pelas linhas superficial posterior através do ligamento sacro-tuberoso via isquiotibial. Se nós formos pensar, agora eu convido vocês a pensarem nisso, se nós formos pensar como o Jaap van der Wal fala, que o ligamento, ele é chamado de dynamens, ele é uma extensão do músculo, né? Então, músculo e ligamento é tudo a mesma coisa. Se a gente for pensar nesse sentido, a gente pode falar que o tendão do isquio é estendido pelo ligamento sacro-tuberoso. Portanto, esse ligamento é ativo também no movimento sacral. Então, eu penso no meu bíceps femoral, eu penso no tendão do meu bíceps, eu penso nessa comunicação com o ligamento sacro-tuberoso, e eu, então, posso aferir que o meu bíceps femoral vai ter um impacto no meu sacro via esse ligamento, correto? Então, você está lá com um cliente que o sacro está emperrado, não funciona, uma boa via para você começar é mexer no bíceps femoral, porque ele vai atuar no sacro através do ligamento sacro-tuberoso. Escreve essa dica aí. Agora, o sacro também tem... Que é isso? Incêndio. O ligamento, tem um outro ligamento do sacro que chama ligamento dorsal sacro-ilíaco. Ele fica no dorso. E esse vai se conectar com eretores da coluna e com os multifídios. Portanto, o seu sacro também tem uma ligação a nível mais profundo, de camadas mais profundas, com os eretores e os multifídios. Então, se o sacro não está funcionando bem, mexe no bíceps femoral, mexe nos eretores e nos multifídios. Diquinha de ouro. Bom, vocês devem conhecer ou já devem ter ouvido falar do Sergei Grakovetsky, e ele fala que a inabilidade da lombar em rodar, a lombar, ela não consegue rodar muito, né? Faz com que essa rotação no nosso corpo aconteça mais a nível torácico, né? E isso faz com que se crie na cintura
escapular uma tensão facial para contrapor o movimento da pelve. Então, a pelve vai para a direita, a escápula vai para a esquerda, e isso se cria essa counter reaction. Aonde acontece mais essa counter reaction? Escreve aí, torácica, T8. T8 é o lugar onde mais acontece essa rotação no nosso tronco. Haja visto que a lombar não consegue rodar muito. Então, vai tudo para a torácica. Por isso, gente, trabalhar a rotação de torácica é importante. Vamos lá, seguindo para a linha profunda agora. Deep front line, eu amo essa linha. A deep front line, a linha profunda anterior, preenche o nosso espaço interno. Eu achei isso super legal. Ela vai atuar tanto no heel stride como no push-off. Ou seja, durante a marcha, a linha profunda anterior, ela está atuante no heel stride, no push-off, ela só descansa um pouquinho no swing. E quando ela está atuando, ela atua principalmente via adutores para se conectar com o assoalho pélvico e, consequentemente, com os 5 diafragmas. Marca adutores aí. Ela é uma linha de suporte e de vitalidade e também pode estar associada com as nossas qualidades emocionais. No pé, ela vai dar suporte, principalmente pelo arco longitudinal. E existem 3 tendões importantes. Número 1, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux e tibial posterior. Os 3 são importantes para a fase de push-off. O adutor comunica o seu arco longitudinal do pé até a pelve. Olha a função importante do adutor. Na minha live de hoje eu mostrei um exercício de adutor. O adutor, bom, aí a gente falou de adutor de uma forma geral. Tem o adutor longo e o adutor curto, e o pectíneo saem do ramo do pubis. Adutor longo, adutor curto e o pectíneo saem do ramo do pubis. A sua fáscia se junta com a fáscia do ilio-psoas. Portanto, esses músculos comunicam o pé com o diafragma. Pois se o adutor comunica o arco do pé à pelve, né? Então comunica o pé ao diafragma. Por que comunica até o diafragma? Porque está ligado com essa fáscia do ilio-psoas. Tá bom? O septum posterior do adutor, então, assim, a parte posterior, a parte mais posterior do músculo adutor vai para o ramo isquiopúbico. E lá se junta com o adutor magno, que se junta com o obturador interno e o assoalho pélvico. Vou repetir. A parte posterior do adutor vai para o ramo isquiopúbico, juntando-se com o adutor magno, com o obturador interno e com o assoalho pélvico. Do assoalho pélvico vai sair uma continuidade miofascial que vai até a cabeça via ligamento longitudinal
anterior e fáscia profunda do músculo transverso. Que, por sua vez, sobe pela cavidade abdominal torácica até a garganta e o crânio. Conseguem ver aí a conexão do adutor com o transverso via assoalho pélvico? Olha esse adutor aí, gente, ele é importante, né? Portanto, o tensionamento da linha posterior da coxa... Não, esquece, isso aqui não. Tá errado. Então, muito do suporte da cabeça vem dos tecidos da linha profunda anterior. Isso é importante. Muito do suporte da cabeça vem da linha profunda anterior. Se a gente combina com essa linha, a linha do transverso, ela vai via externo, infraioide e supraioide. Então, assim, muito da cabeça vem da linha profunda anterior, junto com infra e supraioídeos e a musculatura profunda do pescoço. Então, gente, deep front line estabiliza a cabeça, tá? E aí a gente vai ter uma super masterclass que eu tô louca para fazer, porque eu não fiz ainda essa masterclass, do Paul Thornley, dia 3 de junho em São Paulo, que vai falar sobre a importância da cabeça e da cervical na biotensigridade. Cláudia, você teve já a oportunidade de fazer esse workshop dele? Já. É legal? É legal, mas é bem desafiador, assim, os exercícios que Ele ele propõe. passa. Porque ele fala que a gente deixa a cabeça muito passiva, né? Quando você está fazendo exercícios tradicionais do Pilates, deitado em posição supina, e você tem que levantar em flexão, a cabeça sai de uma posição completamente relaxada para completamente agoniada. É. Eu estou louca para fazer esse workshop, porque vindo do Paul, eu sei que ele vai trazer muita coisa nova que vai mexer na nossa cabeça, né? Você vai traduzir sozinha essa aula? Vou, isso porque ele fala super rápido, né? Já estou até suando. Boa sorte. Eu falei para ele, fala devagar, pô. Vamos lá. Seguindo, a deep front line relacionada com a pronação e a supinação. Então, coloca assim, na preparação do push-off, o arco longitudinal corrige a pronação para deixar a articulação do mid-tarso, da articulação do médio pé, mais estável. Alguns mecanismos acontecem nesse momento. Número 1, ossos. Número 2, tecido facial. Ossos. Rotação lateral da perna com o peso no fêmur. Tecidos moles. Quando a perna se estende, escreve isso que é importante. Quando a perna se estende, o transverso do abdômen é tracionado. Dá para entender, né? A perna está lá para trás, o transverso do abdômen tracionado. Erguendo, então, a base do primeiro metatarso e da parte distal do arco do pé. Número 2. A tensão da deep front line faz com que a supinação do pé aconteça antes do push-off. Vou mostrar aqui, porque isso aí parece uma loucura, não dá para entender nada, mas vou mostrar numa foto que vai ficar mais fácil. Espera aí. Figura 6.7. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no push-off? Tá vendo essa linha em azul?
é a deep front line. Então, bem no momento que tem o push, entre a transição do push-off e o heel stride, a linha profunda, ela está tensionada nesse momento. E ela vai atuar aqui no arco do pé e vai vir até o diafragma, tá? Então, a gente já falou disso. A gente falou que a linha profunda está atuando no push-off e no heel stride. Ela só está atuando menos no swing, ok? Outra coisa. É importante a gente entender isso aqui também. Peraí, página 161. Ó, olha que legal no pé. Isso aqui eu não sabia também. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, no pé, gente, vão existir. Coloca assim: no pé existem alguns slings. Aqui em vermelho, ó, tibial anterior. Aqui em vermelho, fibular longo. Então, coloca tibial anterior e fibular e tendão do fibular longo atuam de forma sinérgica no pé, aumentando e diminuindo os ossos do médio pé. E também para dar o arco longitudinal do pé, o arco médio do pé. Aí coloca o fibular curto, faz a mesma coisa no quinto metatarso e no arco lateral. Então, resumindo, tibial anterior e fibular longo atuam em conjunto para dar o ajuste nos ossos do pé. Ou aproxima mais os ossos, ou alarga mais o espaço, quando você vai descarregar peso no pé. E eles contribuem para o arco medial. Já para o arco lateral, quem vai fazer essa ação é o fibular curto, ok? Então, eu posso falar que tibial e anterior e fibular longo é uma turminha, fibular curto é uma outra turminha. Se a gente for pensar em arco do pé medial e lateral, eles não são opposites, eles são sinérgicos, ok? Peraí que a Mônica saiu, vai entrar de novo. Seguindo, vamos lá. Bom, no push-off normal, então, quando você está tendo uma marcha normal, na fase de push-off, os flexores plantares têm basicamente uma contração isométrica. Foi o que a gente falou, porque a gente não tem muito gasto energético, porque a gente usa energia de recoil, a gente usa o efeito catapulta. Mas quando a demanda é maior, quando você aumenta a velocidade dessa marcha, existe uma participação maior dos músculos, que eu já falei. Coloca aí, existe uma participação maior também dos receptores, porque eles vão fazer os ajustes musculares necessários. Então, quando você está com uma marcha mais vigorosa, além de você ter recoil, musculatura atuando, você tem os seus próprios receptores gritando para fazer os ajustes. Existe um pesquisador que fala que os chama Sawicki, fala que os mecanorreceptores são capazes de ajustar constantemente de acordo com as forças mecânicas da marcha, mantendo a atividade do músculo de mínima para máxima, para assegurar a eficiência máxima. Então, ele fala isso, os receptores ficam lá gritando para ajustar. Outra coisa, escreve isso que é importante. Os músculos penados, por exemplo, gastrocnêmio é um músculo penado, né? Eles são mais propícios para gerar mais força
e mais capacidade elástica. Isso eu não sabia, viu? Fiquei aprendendo aí. Músculos penados têm mais, pode falar, Cláudia, mais O que é capacidade de músculo penado? Desculpa, eu não sei o que é. É assim, ó, quer ver? Vou desenhar. Espera aí. Tem músculo, Cláudia, por exemplo, o gastrocnêmio, ó. O gastrocnêmio tem um tendão no meio, e aí tem um músculo para cá, parece uma folha. Ó, o gastrocnêmio tem um tendão aqui, e aí tem um assim, e um lado e outro lado assim, tá vendo? Isso aqui é bipenado. Tem uns que são só unipenado. Mas os penados, em gerais, têm mais capacidade elástica. Tá bom? Então, o exemplo do músculo penado é o gastrocnêmio. Isso aí eu achei legal, isso. Vai. Flexores de quadril. As investigações científicas mostram que o psoas tem uma grande função para estabilizar a lombar. E tem sido constantemente criador da compressão axial da coluna lombar. Significa que, quando tensionado, estabiliza a lombar. Psoas estabiliza a lombar. Ele tem uma função muito importante na estabilização lombar. Alguns autores falam até que ele não é tão importante para a flexão do quadril, mas que ele é muito importante para a estabilização lombar. Gibson, um outro cientista, descreve o psoas como sendo contínuo, escreve isso que é importante, o psoas é contínuo com o transverso do abdômen, oblíquo interno, assoalho pélvico. Portanto, psoas tem uma função no core. Se o músculo é unipenado, quer dizer, o psoas é um músculo unipenado, a sua ação na flexão do quadril é questionada. Então, alguns autores falam, olha, gente, a gente fica tanto falando que psoas, flat quadril, mas deixa isso para lá, isso ainda é questionável. Ele é muito mais importante para estabilizar a sua lombar, principalmente quando a perna está em extensão. Tá? E ele é muito mais importante porque ele faz parte do core, via transverso e oblíquo. Então, eu até estou querendo pegar esse artigo para ler, se eu conseguir, eu passo para vocês. Então, na extensão do quadril, nós temos o psoas sendo loaded, né? Então, na extensão do quadril, nós temos uma pré-tensão do psoas, que é um músculo penado, e que também estabiliza a lombar. Se ele é penado, a gente sabe que ele tem uma capacidade elástica boa. Tá? Então, toda vez que você ouvir penado, bipenado, você já lembra. Olha, isso aí tem uma capacidade elástica boa. Ô, Ana. Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. Na realidade, é que assim, eu estou imaginando, né, que eu sempre entendo por imagem. Vale falar que os músculos que são penados, eles têm essa capacidade elástica maior por eles terem outras, ter mais multidirecionalidade do que o não penado? Sim, sim. Essa é uma das questões de ser da multidireção, mas a outra questão é por ter esse negocinho aqui no meio que também é fácil, né? Parece um mini tendão. E aí transmite mais, né? Exatamente. Transmite então, mais e consegue... Não sou doida, não tá endoidando, não. Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Deixa eu ver aqui. Acho que falamos tudo. Gente, achei ótimo saber. Olha que legal, olha. Esse nenê, sabe quando começa a engatinhar? Ele fala aqui que esse processo motor da criança é um processo que a criança começa já a ativar os adutores.
e, portanto, começa já a trabalhar o assoalho pélvico, que vai ser muito importante para ele começar a fazer a marcha e para esse bebê ter incontinência fecal e urinária. Então, o engatinhar é já um movimento aonde a gente exercita os adutores, consequentemente trabalhando assoalho pélvico, fazendo todo o sentido de ser anterior à marcha, porque quando a gente vai para a marcha, isso já tem que estar bem mais maduro. Então, gente, o corpo humano é maravilhoso, os movimentos são sábeis, e por isso que a gente fala que não é para ficar pulando etapa, né? Tem gente que adora que o neném anda com 10 meses, pula todas as etapas, isso aí não é legal. E aqui uma outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Olha como a postura impacta nessa capacidade de recoil. Esse cara aqui, que é o Michael Johnson, não é o Michael Jordan, não. Ele, quando ele corre, ele mantém a cabeça levemente em extensão, mas diríamos aqui que é uma cabeça bem reta, né? On top of the spine, bem em cima da coluna. Então, aqui, você consegue perceber que essa linha anterior ela está super tensionada e vai promover um recoil super bom? Fica claro? Agora, se a cabeça estivesse anteriorizada, você consegue entender que essa tensão na linha anterior iria se perder? Ele está em posição de estilingue mesmo, né? Está no estilingue no máximo, né? Para impulsionar. Exatamente. E aí, vamos aguardar aí o workshop do Paul, que vai falar mais dessa cabeça aí, e o impacto dessa cabeça na energia elástica, nas funções, né? E vamos ver. Eu adoro o Paul, porque deixa a gente bem maluco. E, Ana, o workshop do Paul é só presencial? Não tem... Olha, eu vou falar aqui para vocês uma coisa. É presencial, que vai ser em São Paulo, porque ele vai estar em São Paulo, a mulher dele é brasileira, ele vai estar passeando lá, né? E aí ele me falou, vamos marcar alguma coisa. Eu falei, vamos marcar. Eu não conheço o Paul ao vivo. Você conhece, né, Cláudia, ao vivo? Conhece. Ele que me treinou, ele é meu mentor lá. Meu mentor. E aí, então ele vai fazer ao vivo. Mas eu vou fazer o seguinte, Gi, eu vou levar o computador e eu vou gravar. Eu não sei o que vai dar. Se eu perceber que ficou legal, aí eu pego e falo, gente, tem a opção online, mas eu não vou falar isso antes de poder ver se vai dar certo ou não, porque eu não vou chamar uma pessoa profissional para gravar, porque é muito caro, entendeu? Não vai dar. Então, eu vou gravar no Zoom. Aí, se der, se ficar bom, quem está à distância pode assistir, tá? Mas aí eu aviso, tá bom? Bom, meninas, é isso. Ficou alguma dúvida da semana passada? Olha, ainda bem que eu tinha gravado, porque eu falei, eu vou estar na Bahia, não sei não se o negócio vai funcionar. E aí eu já tinha gravado. Mas e aí, ficou alguma dúvida da semana passada para que a gente possa solucionar? Não, sobre hoje eu preciso assistir mais umas 40 vezes para colocar ordem aqui no meu caderno. Eu estou pensando de nós todas aqui nos ajudarmos, tá? O nosso próximo encontro será o último. Então, que a gente possa fazer umas tabelinhas para facilitar o nosso aprendizado. Por assim, heel stride. O que acontece no heel stride? Tudo que acontece no heel stride. Swing. Tudo que acontece no swing e tudo que acontece no push-off. Porque se a gente tiver essa tabela, matamos o livro. Então, todo mundo podia fazer essa tabela e a gente podia checar. O que vocês acham? Beleza? Eu acho ótimo. E, Ana, só uma dúvida da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro. Quando você falou que o osso, que a contração pode vir com contato, o osso manda a contração para o músculo, eu pensei num salto na hora, né? Até que você falou lição de casa, mas não necessariamente. Ou sim? Eu fiquei com essa dúvida. Olha, segundo o James Earl, para acontecer isso, é necessário o impacto e a força da reação reativa do solo. Então, sim, um salto. Tá. Precisa desse contato com o solo, entendeu? Então, o salto, tá? Mas eu
Mas eu também posso estar numa posição e transferir, por exemplo, o peso, fazer um afundo transferindo o meu peso para frente e esse Pode. impacto no meu pé também daria. Sim. Tem que ter, Gi, o impacto no chão. O pé não pode estar solto no ar, por exemplo, numa cadeira com o pé balançando. Ele tem que estar com impacto no chão e ter essa força reativa do solo. Tá. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Imagina. Então é isso, meninas. Tá todo mundo recebendo via Simpla a minha mensagem da gravação? A Cláudia não tá. Juliana, você tá? Não? Tá, mas como é que vocês receberam da semana passada? Eu mandei por e-mail, né? Não, eu recebi no WhatsApp. Tá, mas todo mundo recebeu? Tá, Eu recebi no WhatsApp. tá bom, então eu vou continuar mandando da mesma forma que eu mandei a vez passada. Combinado? Tá. Da aula 1 você vai mandar também, Ana? Oi? A gravação da aula 1 você vai mandar também? Eu já mandei. Você não recebeu? Tá. Eu vou checar lá no e-mail, então, vou conferir. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.